Bom dia. O abate clandestino de animais e a comercialização inadequada de produtos são dois assuntos que preocupam muito as autoridades sanitárias. Mas o que pode ser feito nesse sentido? O que as autoridades podem fazer, por exemplo, para preservar a saúde das pessoas que vão comprar esses produtos comercializados inadequadamente? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, e quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o professor e doutor, vou chamar o senhor também doutor, do Departamento de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão, Daniel Chaves. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu chamei o senhor professor, mas eu sei como o senhor é professor doutor, acho que a gente faz questão no título, fica bem bonito, sim. Tá certo. Apesar do senhor ter dito que não faz nenhuma questão disso. Mas, professor, assim, abate clandestino, por mais que se fale nisso, e há muito tempo se fala nisso, até hoje não se conseguiu fazer um controle adequado de todo esse abate clandestino. Na sua opinião, o que pode ser feito e quais são as consequências de não fazer isso? Olha, o que pode ser feito é uma série de ações que se baseiam principalmente em fiscalização e educação sanitária. Agora, num estado como o Maranhão, existe uma questão que complica muito isso, que é a questão cultural. Nós temos a cultura de ir ao açougue e pegar na carne, sabe, para verificar a gente vê a qualidade com a ponta do dedo. A consistência do pescado, que é muito importante. Você chega lá, toca nele. Então, nós não temos a cultura de comprar o alimento resfriado ou congelado, como em outros locais. A gente ainda não confia, né? E romper barreiras culturais é muito difícil. E qual é a consequência disso? A consequência são as doenças transmitidas por alimentos. Existem mais de 250 enfermidades que são veiculadas pelos alimentos. Então, 250? Mais de 250 enfermidades. Então, existe uma grande quantidade de crianças, por exemplo, no mundo, que são acometidas por problemas gastrointestinais, né? Especialmente com diarreia, vômitos, dores de cabeça, e que pode ser uma coisa simples, mas também pode levar ao óbito. O senhor está me dizendo, então, que um produto in natura, por exemplo, a carne, vamos pegar a carne, a gente falou do abate clandestino, a carne in natura, ela pode ser mais perigosa para a saúde do que a comprada resfriada, lá embaladinha, bonitinha no supermercado? Não tenha dúvida. Primeiro, é que a carne que está exposta no açougue de forma inadequada, a grande maioria dela não passou por um processo de inspeção na produção, né, lá no abate. Então, a maioria do abate de animais vendido dessa forma é animais provenientes de abate clandestino, que nós chamamos, sem inspeção. E, segundo lugar, é que certamente ela, além de ter sido produzida de maneira inadequada, foi transportada até aquele açougue de maneira inadequada. Quer dizer, já tem um tempo de degradação desse produto e ainda é exposta de maneira inadequada, porque a exposição do produto de origem animal, ele tem que ser dentro de uma regra, principalmente a questão do resfriamento ou congelamento. Então daí a gente já pegou duas irregularidades logo bem no começo, o abate e o transporte. Exatamente. E chega lá também a exposição de forma inadequada, né? Então a gente já vai por terceiro. E depois a gente chega e ainda pega nela todinha. Pois é. Não leva, vem outro, pega também. Essa carne, muitas das vezes, ela passa a manhã inteira, no início da tarde, e aí, se não é vendida, eles colocam numa refrigeração, no dia seguinte volta a expor. Quer dizer, tem todo um processo de putrefação desse material, né? É verdade, é verdade. E pior, de contaminação, né? Mas a gente aprendeu, por exemplo, que o senhor falou da barreira cultural, eu acho que essa é a mais difícil de ser rompida, porque a gente acredita, por exemplo, meu pai, se vai pra feira, acredita que se ele pegar na carne, se ele ver como é que a carne tá, se ele dá uma viradinha, olha por trás, aí sim ele acredita que a carne tá boa e que pode levar para casa. Quando compra já embalada, o fato de estar embalada aqui, segundo meu pai, a gente não vê o que está aqui por baixo, a gente pode levar gato por lebre. Então a gente aprendeu que aquela carne que a gente compra no supermercado não é exatamente aquela carne que a gente quer. E como é que faz um processo de conscientização desse, professor? Como eu falei no início, a barreira cultural ela é muito difícil de ser rompida, né? Além da carne, o frango, por exemplo, você vai à feira, as pessoas querem escolher a galinha
aí ela é abatida na hora, quer dizer, totalmente fora das especificações que a legislação orienta, que a técnica orienta, né? E não tem nenhum tipo de inspeção técnica. Então, realmente, a barreira cultural é complicada, porque pressupõe o rompimento de toda uma carga de hábitos que a pessoa traz desde a infância. Então, não é fácil, mas a solução para isso é a educação sanitária, é realmente bombardear a população com essas orientações. E eu advogo muito a questão de envolver não apenas os adultos, mas principalmente as crianças. Porque a criança, você ensina uma coisa para a criança na escola, ela chega em casa, ela diz, olha pai, tem que tomar água do filtro, porque ensinaram lá. Então ele vai também trazendo essa orientação para dentro de casa. Né? Exatamente. No trânsito, por exemplo, se você anda sem cinto perto de um filho que teve uma aulinha na escola, ele te cobra o tempo todo. Eu tenho uma experiência com isso. Pois é. As minhas duas filhas tiveram essas aulinhas na escola e andavam com um bloquinho de multas no banco de trás. Eu tinha que pagar no final do dia para elas. Se você anda, você diz, mãe, tu tá sem cinto, a professora disse que não pode andar sem cinto. Aquilo você acaba fazendo, você fica mais intimidado pelo filho, você não quer passar um mau exemplo, né? Exato. Do que pela recomendação que você recebeu do Detran, de qualquer outra coisa. Verdade. Isso acontece também nessa educação, vamos dizer, essa educação sanitária. Se passar isso para as crianças, elas vão repassar de forma mais adequada, né? Com certeza. Mas e por que a gente ainda não atentou para isso, professor? O que está faltando então? Não, é porque é preciso incluir essas linhas de ensinamento no processo de educação formal, da escola, né? Os órgãos de defesa agropecuária, eles têm feito um esforço grande para alcançar isso, mas a capacidade talvez é pequena, então é preciso fazer parcerias com a Secretaria de Educação, por exemplo, a Secretaria de Saúde, enfim, todos os órgãos darem as mãos para que o objetivo seja alcançado. Mas então, isso de alguma forma ainda não foi levado assim tão a sério como a questão do trânsito, que hoje a gente tem praticamente todas as escolas, tem esse envolvimento com essa grade curricular, mesmo que não esteja na grade, tem sempre alguma coisa acontecendo. Falta esse envolvimento, mas por quê? As pessoas ainda não despertaram para a importância disso? No trânsito tem uma questão diferente, que eu também acho que é importante. A criança, ela vai aprendendo e mudando os seus hábitos. Agora, o adulto, principalmente aquele adulto que está envolvido na atividade fim, o comerciante, o feirante, o açougueiro, essas pessoas, elas precisam também da educação, mas também precisam de uma fiscalização. Por que nós usamos cinto de segurança hoje de forma quase automática? Porque nós éramos multados no passado. É verdade. Então, é preciso um rigor maior na fiscalização. Então, os órgãos de defesa agropecuária juntarem-se também com os órgãos de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde e realmente fiscalizarem com maior rigor e punir aqueles que infringirem a legislação. Nesse caso, seria feito o quê? Por exemplo, essa fiscalização, a eficiência dele é maior quando começa lá na base, na questão do abate clandestino? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O abate clandestino tem que ser combatido, né? Ele está sendo combatido, mas só para você ter uma ideia, mais de 50%, bem mais de 50% da carne bovina, por exemplo, que se consome, ainda é proveniente de abate clandestino, porque o número de estabelecimentos com fiscalização, seja municipal, estadual ou federal, no estado, ainda é muito pequeno. Então não consegue atender a demanda, certo? Então é preciso realmente começar lá na ponta. E aquela que vende na estrada, professor? Da mesma origem. Porque assim, além de tudo isso, ela ainda tem aquela poeirinha que fica lá, ela tem as moscas que ficam assim. Mas a gente sempre acredita que aquela carne está mais fresca. Porque ela é a nossa cultura mesmo. Exatamente a questão cultural, não tenha dúvida, mas eu acredito que isso aí, com o amadurecimento da sociedade, com a conscientização, com a orientação maciça, principalmente nas escolas, isso vai mudar. E com a atuação firme dos órgãos de fiscalização. Que esse a gente pode dizer que está em deficiência. É um dos fatores responsáveis pela proliferação. A comercialização adequada, essa que a gente já falou. Nos supermercados, por exemplo, você vê muito o selo.
aquele selo. Aquele é a mesma garantia de que a gente está levando um produto saudável para casa? Sim, é sim. Nós temos 3 selos no Brasil de inspeção de produtos de origem animal. É o SIM, S-I-M, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e o CIF, que é federal. Então, quando você vê um selo desse, é porque realmente aquele produto passou por um processo de fiscalização, de inspeção. Sim, agora eu pergunto, tem que ter os 3 selos? Não. É porque, assim, o estabelecimento que tem o SIM, ele só pode comercializar intramunicípio. O que tem o CIE pode comercializar no estado todo. Entendi. E o CIF pode exportar para outros estados. É só área de abrangência, exatamente. Né? Ok, então a gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. É só um minuto, eu volto logo. Estamos de volta para mais um bloco de conversa aqui sobre essa comercialização inadequada, vou dizer inadequada, ilegal não, inadequada mesmo, né? De produtos principalmente de origem animal. Aí eu vou pegar aqui um exemplo, fazer tipo advogado do contra, que tá todo mundo dizendo que é certo, ele vai dizer que está errado. Por exemplo, o frango. O frango a gente acredita que aquele que está no supermercado, todo embaladinho lá há um mês, uma semana, é cheio de hormônio, tem muito conservante, tem muita coisa. E que aquele que a gente compra na feira, que a gente está pedindo para matar, às vezes a gente vai lá, escolhe, mata lá, legal. Que é bem melhor, não é assim não? Olha, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque há um mito no Brasil, e entre todas as classes, né, de que há hormônio no frango, no suíno, até no bovino. E isso não é verdade. Eu queria destacar isso com todas as letras, porque por 2 razões não existe hormônio no frango. Primeiro, é ilegal. O criador, ele não pode usar isso por uma determinação do Ministério da Agricultura. E segundo, não é viável economicamente. Então, se ele usar um hormônio, ele vai perder dinheiro. Então, eu não conheço um empresário que faça isso. Fica mais caro, é isso? Fica muito mais caro. A aplicação de hormônio. Exatamente. Aquele frango que está no supermercado, ele é ou resfriado ou congelado. São as 2 formas adequadas de comercialização. Aquele frango que está na feira, né, para ser abatido, é uma questão realmente cultural, como havíamos comentado antes, mas ali você tem uma série de fatores de risco, principalmente a contaminação bacteriana no momento do abate, porque aquele abate é totalmente inadequado, né? E você leva ainda o frango dentro de uma sacola, no sol quente, sem ter nenhum tipo de conservação, e você corre um risco grande de contaminação bacteriana, principalmente. Eu vejo o local onde é feito como um dos principais pontos negativos, vamos dizer assim. O odor já diz tudo, né? Se você olhar muito onde ele está sendo outro, você não vai comer ali, não. É melhor levar sem olhar. É verdade. Mas hoje a gente pode dizer que os nossos produtos, os abatidos aqui, frango, carne de boi, carne de porco, seja lá o que for, eles são seguros o suficiente para serem exportados para outros estados ou até para fora do Brasil? Olha, os produtos que são abatidos em estabelecimentos, animais que são abatidos em estabelecimentos que tem o CIF, o Selo de Inspeção Federal, eles são aptos para ser exportados para outros estados e para outros países. Os outros que têm o CIE, eles podem ser comercializados dentro do Maranhão. E o SIM dentro do município. Entendi. Mas assim... Mas há segurança, com certeza há segurança. Há segurança, porque quando a gente fala em barreiras sanitárias, de alguma forma é um artifício, vamos dizer assim, que impede a propagação de produtos não tão bons para outros estados. Mas a gente tem essa autossuficiência de dizer a gente pode exportar esses produtos porque nós garantimos que é boa procedência? Não tenha dúvida. O sistema de defesa sanitária animal no Brasil é um dos melhores do mundo, né? E o Maranhão, ele tem, desde 1999, até um pouco antes, mas em 99 foi instituída a lei da defesa sanitária animal no estado, né? Que é a lei 7.386. Então, de lá para cá, houve toda uma estruturação dos órgãos de defesa agropecuária no estado que
que realmente nos dão garantia de que o produto fiscalizado tem uma boa qualidade. De um tempo para cá, a gente lutou muito contra a febre aftosa, que impedia essa comercialização, principalmente no exterior, em países mais rigorosos, dos nossos produtos bovinos. Né? Agora a gente tem uma área praticamente livre de aftosa. Isso nos dá certa credibilidade, assim, para a gente continuar dizendo, nós vamos ter bons produtos, nós vamos oferecer bons produtos, e isso pode ser estendido para outras áreas além da agropecuária? Ah, sim. É muito importante esse tema, porque o Brasil há muitos anos vem controlando a febre aftosa, né, e isolou toda a possibilidade de entrada dessa doença no país. E agora o Ministério da Agricultura estabeleceu um programa de deixar de ser necessária a vacinação na maioria do país, inclusive no Maranhão. A partir de 2020, nós não vamos mais precisar vacinar o rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa. Este ano, por exemplo, na campanha de vacinação contra a febre aftosa, que ocorre em novembro, ela ocorre em 2 momentos no ano, em maio e novembro. E em novembro já vão ser vacinados apenas os animais de até 2 anos de idade. Isso é um processo gradativo até chegar em 2020 não necessitar mais da vacinação. Livre de aftosa e sem aquela história de com vacinação. Isso, sem vacinação. Sem vacinação. Exatamente. Então, como você falou, a febre aftosa é uma doença que eu diria assim, não é tão importante para a saúde pública, mas ela é importantíssima do ponto de vista comercial. Então é uma barreira realmente comercial. E essa possibilidade de nos tornarmos livres sem vacinação, além de abrir portas para outros mercados, ampliar nossa exportação, ela também valoriza mais o nosso produto. Valoriza. Valoriza o nosso produto. Se eu perguntasse para o senhor qual o principal problema, a principal consequência, vamos dizer assim, para a população desse abate clandestino e dessa comercialização inadequada de produtos, o senhor citaria qual ou quais? Olha, diversos, mas eu queria destacar principalmente as doenças que são controladas oficialmente, que são a tuberculose, a brucelose e as doenças gastrointestinais de modo geral, especialmente a salmonelose, que é uma enfermidade bacteriana e que aquela comercialização inadequada propicia todo um processo de contaminação. Mas é frequente? É comum? É muito comum. A brucelose e a tuberculose ainda são doenças muito comuns e só vai ser detectada se houver inspeção lá no abate. Se é frequente, se a gente tem um número grande de pessoas afetadas, as autoridades de saúde, junto com as autoridades sanitárias, de alguma forma, não tem cruzamento dessas informações para dar a adequada importância para uma situação que você vê que causa perigos à população? Sim, existe. A questão toda é que há uma grande preocupação das autoridades de saúde ainda com a questão da cura, né? A prevenção, ela está começando agora a ser estabelecida de uma maneira mais consistente, né? Mas esse processo de inspeção, ele visa muito a prevenção da enfermidade, o que é muito mais barato, é muito mais importante, desafoga os hospitais, né? E traz um benefício também comercial, como a gente havia falado. Pois é, se tem essa importância toda e a gente sabe das consequências que tem, e de alguma forma esse processo de prevenção, ele não podia fazer parte, por exemplo, das ações básicas de saúde, das prioridades do Estado? Não tenha dúvida. Tanto é que o próprio Ministério da Saúde colocou um médico veterinário como membro do Programa Nacional de Saúde da Família, justamente para essa questão de orientação com relação a essas zoonoses, essas doenças transmitidas de animais para o ser humano. Então é importantíssimo que haja uma integração maior entre os setores ligados à defesa sanitária animal e saúde pública. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei se é besteira o que eu vou perguntar. Mas, por exemplo, se você leva uma carne do mercado, que muita gente passou a mão, de que teve um abate possivelmente clandestino, pode ter uma contaminação, o fato de chegar em casa e cozinhar aquela carne de alguma forma não neutraliza essa situação? Sim, a maioria dos casos sim. Doenças como brucelose, tuberculose, a tuberculose, por exemplo, não deve ser comercializada esse produto, mas a maioria das bactérias, elas morrem após o cozimento desse produto.
Ah, então chegou, pelo menos deu um tratamento adequado. Essa carne a gente já está neutralizando boa parte dessas possíveis causas de doença que você teria, né? Sim. Mas o senhor vê alguma luz no fim do túnel com relação a esse processo de educação, de prevenção e rompimento dessa barreira cultural que a gente tem? Olha, eu sou sempre muito otimista, né? Então eu vejo que o esforço que tem sido feito dos órgãos de defesa agropecuária no estado como o Maranhão, ele vem surtindo efeito. A gente que está aqui na cidade, em São Luís, talvez não consiga perceber isso tanto, porque a comercialização aqui já é bem melhor, né, do que lá no interior do estado. Mas num órgão como, por exemplo, a AGED, que tem uma capilaridade muito grande no Maranhão, está praticamente em todos os 217 municípios, então ela tem feito ações de vigilância sanitária e também de educação sanitária, que vem de encontro a essa necessidade, e isso vem surtindo efeito ao longo do tempo, e também a questão de fiscalização nos estabelecimentos. Mas ainda é um processo bem lento, né? Bem devagar, porque, por exemplo, no interior do estado é muito difícil romper com essa barreira de você achar que o açougue é o lugar ideal para você comprar aquela carne que está lá exposta e que uma opção de mosca passou por cima. É verdade. Tá certo, professor Daniel Chaves, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor, volte sempre. Muito obrigado, estamos à disposição. Bom dia. E você já sabe que tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e que você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. E todos os dias a gente vai estar aqui esperando você com muita notícia e muita informação. Tchau.